Então, e aí, galera? Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. A gente vai reagir um pouco aqui ao grandíssimo, né, o no entanto, Olavo de Carvalho. Eu acho interessante principalmente porque dá pra gente dar umas boas risadas, dá pra gente dar uma divertida e dá pra gente comentar sobre bastante coisa, dá pra gente falar sobre história da ciência, falar sobre bastante coisa. Inclusive, queria pedir pra vocês, ó, divulgação é o que ajuda. Então, divulga em todos os lugares, manda pros amigos, manda pra todo mundo, fala só, ó, um físico tá falando mal do Olavo, venha ver, ou fala qualquer coisa assim. É bom porque dá ibope, né? Então, isso daí ajuda. E aí no meio a galera aprende um pouco de física. Então eu acho que é uma troca muito boa, muito válida. Então, vamos lá. Esse daqui eu acho que é um vídeo que ficou famoso depois que alguns físicos reagiram a ele, mas eu acho muito interessante, depois a gente vai reagir a outros também. Dá pra gente falar bastante coisa. Relação, por exemplo, à origem da. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho aí? Acho que o áudio tá meio alto. Com relação, por exemplo, à origem Show, então vamos lá. da teoria da relatividade, o que aconteceu foi o seguinte, que no fim do século passado, na passagem do século, uma dupla de cientistas, Michelson e Morley, que disseram o seguinte: olha, se de fato a Terra se move em volta do Sol, então deve haver diferenças, né, na velocidade da luz em vários pontos da Terra, conforme as várias estações do ano. E eles mediram isso milhares e milhares e milhares de vezes e viam que não mudava nada. Tá, ele tá falando do experimento de, como ele falou, Michelson e Morley, ou Michelson e Morley. Vamos entender primeiro esse experimento. Vamos para a tela aqui, vamos entender um pouquinho desse experimento antes de realmente continuar, que senão vai ser uma viagem que a gente não vai ter controle nenhum. Então vamos lá. O que é o experimento de Michelson e Morley? Primeiro, vamos entender um pouquinho o contexto histórico e tudo que estava acontecendo naquela época e por que esse experimento foi proposto, por que de tudo. Primeiramente, na segunda revolução industrial, a gente teve o desenvolvimento da teoria eletromagnética. O que é a teoria eletromagnética? É a teoria que estuda o comportamento de cargas. Eu vou falar assim. Eu acho que pode generalizar tudo como sendo comportamento de cargas. O que carga faz com outra carga, o que carga faz quando tem movimento, etc, etc, etc. E para estudar isso, a gente precisou de dois campos para a gente mexer com esse estudo, principalmente matematicamente. Depois a gente foi perceber que esses campos criam vida, eles parecem que são vivos, né? Principalmente porque eles têm efeitos que vão além do que se era esperado. Mas, na teoria eletromagnética, a gente então vai usar de dois campos. Eu vou explicar aqui as equações de Maxwell. Então, ó, de brinde a gente vai ganhar as equações de Maxwell aqui. O que são esses dois campos? Na natureza tem dois tipos de campo. Tirando outros, a gente vai trabalhar só os campos que mexem com carga, porque eu falei estudo de carga. Tem dois campos que interagem com carga: o campo elétrico, E, e o campo magnético, B. O que é um campo, né? Eu estou falando campo, 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 mas o que é um campo? Um campo é o seguinte: o que é uma função? Vamos começar com função. Uma função é você pegar um número, x, e associar a outro número, f de x. Ou seja, esse número f depende do x, por isso, entre parênteses, f de x. Então, se a gente monta um gráfico, cada ponto x tem um ponto f associado e a gente consegue montar um par de coordenadas, né? No plano cartesiano, por exemplo. Isso é uma função. O que é um campo? Um campo ao invés de eu fazer isso que eu fiz, cada ponto do espaço eu associo a um vetor. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, meu sistema de coordenadas. Se eu pego esse ponto do espaço, eu vou associar esse ponto a um vetor. Eu vou chegar lá e vou colocar um vetor aqui em cima. Esse outro ponto, outro vetor. E assim por diante. Cada ponto do espaço, eu coloco um vetor. Por que a gente faz isso? Porque é uma definição matemática muito útil.
Por exemplo, imagina que a gente vai lidar com fluido. A gente está num rio ou em algum lugar assim. Ah, tá de novo aquele problema, né? Deixa eu ver aqui. Agora foi, agora foi. Isso, agora tá aparecendo. Porque eu tô aqui igual um maluco, né? Esquizofrênico falando e não tem nada pra vocês. Aí, mas esse problema aí é uma coisa do OBS mesmo. Enfim, do lado direito, o que eu estava falando, né, você tem uma função, você associa um ponto a outro ponto, e aí você tem um par de coordenadas. E aqui do lado esquerdo você tem o campo, ok? Agora, como eu estava falando, por que é útil? Imagina que a gente tem um rio, ou, por exemplo, você tem uma pia, e aí você abre o ralo da pia, e aí a água começa a escoar. Então, o que você, olhando de cima, vai ver? Aí está sua pia, aqui. De cima você vai ver a água escoando para dentro do buraco. Toda a água escoando cá para dentro. A gente pode colocar até uma setinha para indicar para onde a água está indo. A gente, ao invés de fazer esses desenhos assim, a gente pode representar essa mesma coisa com um campo. Como que é a representação disso com um campo? É você colocar as setinhas para indicar a velocidade da água. Ó, aqui, aqui tem outra, aqui tem outra. Aí você tem várias setinhas que vão indicando para a gente, ó, para onde a água está escoando. Então essa descrição de campos é muito útil. Agora, a gente pode sumarizar que existe dois tipos de campos. Como assim? Tem campos que surgem ou emergem, né? Aqui nesse sentido é a mesma coisa, só que com sinal trocado. O que é um campo que surge? Um campo que surge pode ser uma torneira. Uma torneira, ela vai ter um campo que ela vai ter os vetores assim, ó. E aqui está a torneira. Ou seja, a torneira está escoando a água para fora. Agora, a gente pode ter campos que são contrários, negativos a isso. Ou seja, um campo que não surge, que ele morre, por falar assim, ou que ele vai para o buraco. Desse jeito aqui. Que é o caso do ralo. Né? Então, a gente tem esses dois tipos. Tem esse tipo de campo. Aqui é só um tipo de campo que eu estou falando por enquanto. Tem outro tipo de campo, que é o campo que ele não surge e nem vai para buraco nenhum. Ele não faz nenhum nem outro. Ele fica girando em torno do buraco. Por exemplo, na pia, a gente tem uma combinação dos dois, né? Porque quando a gente abre o ralo, a não ser que você abra de uma forma muito perfeita, a água ela não vai só ir para o buraco, ela vai girar em torno do buraco. Então, a gente tem outro tipo de campo, que é um campo que ele fica girando em torno de um certo objeto. As setinhas dele vai ser umas coisas tipo isso aqui, ó. Você tem um campo que gira, vou falar assim. E existe um operador, para quem lembra da live passada, que eu falei que existem operadores. O que é um operador? É algo que opera em alguma coisa. Então, por exemplo, você pode falar que uma função é como se fosse um operador, porque a função opera no X, a f de X opera no X. Não é exatamente um operador, mas a gente pode pensar mais ou menos assim. O operador ele é mais genérico, ele abrange mais, falar assim. Então, existem dois operadores que vão medir para a gente essas qualidades do campo. O operador divergente, que é esse daqui. Isso aqui, esse operador mede para a gente o quanto o campo surge ou morre, os dois. Se ele surge muito, ele é muito positivo, você tem um número alto positivo. Se ele morre muito, você tem um número negativo. Se ele não surge nem morre, é zero. E tem um outro operador, que é o operador rotacional. Como o próprio nome já sugere, ele mede para a gente o quanto o campo rotaciona. Ou seja, essa outra qualidade que a gente tinha mencionado. Então, a gente pode definir todas as características do campo através desses dois operadores. As equações de Maxwell é isso. É a gente fazer esses dois operadores para os campos elétrico e magnético.
Tanto que as equações de Maxwell, a gente pode escrever elas como sendo uma coisa assim, ó. Divergente de E, o que é isso aqui? É o tanto que o campo elétrico surge. O tanto que o campo elétrico surge é dado pela carga ou pela densidade de carga sobre ε0. O que essa equação fala para a gente? Fala que o que faz campo elétrico surgir é carga, ou densidade de carga, nesse caso. Para o campo magnético, essa mesma equação é zero. O que isso fala para a gente? Que não existem cargas magnéticas. Ou seja, o campo magnético não surge. Ele não tem essa propriedade de surgimento. Essas são duas das 4 equações de Maxwell. As outras duas, que é o rotacional de E e o rotacional de B, elas são um pouco mais complexas. O rotacional de E, ele é menos del B del T. Vou explicar isso aqui. E o rotacional de B, ele é μ0 J mais μ0 ε0 del E del T. O que essas duas equações falam para a gente? Que o que faz o campo elétrico girar, rotacionar, é variação do campo magnético. Del T é derivada, para quem não está acostumado, significa variação. No caso, variação no tempo. Então, se o campo magnético muda no tempo, você gera um campo elétrico girando em torno dessa variação. Quer ver um exemplo muito claro de como que isso é aplicado, como que isso é usado muito? Aquele efeito de você pegar um ímã e ficar sacudindo dentro de um solenoide, dentro de um enrolamento de fio. O Iberê já fez muito isso em muitos vídeos. Você pega um fio, enrola ele, e aí você fica jogando um ímã dentro desse fio enrolado. Você vai criar corrente e vai ter como colocar aquilo ali para ligar alguma coisa. Lá no Iberê, ele faz como se fosse uma lanterna com isso. Ele utiliza disso. Então, você variar o campo magnético, você gera campo elétrico. Esse outro do campo magnético, o que ele diz? Que não só a variação do campo elétrico gera campo magnético girando em torno dessa variação, como corrente, isso aqui, ó, esse J, é densidade de corrente. Como assim? Se você tem um fio com uma corrente elétrica, e você vai gerar um campo magnético girando em torno dessa corrente. Então, com essas 4 equações, você fala de todo o eletromagnetismo. Tudo do eletromagnetismo está aqui dentro. Por isso que é muito bonito as equações de Maxwell. Está tudo aqui. Né? Por que eu estou falando disso aqui tudo? Essas aqui são as equações de campo, que nos dá como que o campo está no espaço. Ou seja, dado uma carga, dado uma corrente, dado não sei o quê, como que o campo está no espaço. A gente extrai dessas equações. Mas, como que o campo interage com a carga, aí a gente precisa de mais uma equação, que é a equação de força, porque interação é força. E a força, que é chamada força de Lorentz, ela é a carga que V VEC B, eu vou colocar tudo e vou explicar, aí vocês tenham paciência. A força, ela depende de uma força magnética, que é essa parte aqui, e uma força elétrica, que é essa outra parte. O que a gente está falando aqui? A gente está falando que a carga sente tanto o campo magnético, tanto quanto o campo elétrico. O campo magnético, para ela sentir, aí ela precisa de ter velocidade. Por isso que aparece o Vzinho aqui. Mais para frente, em outras lives, eu posso explicar melhor isso daqui, falar um pouco mais sobre esses negócios, que é muito interessante. Mas por que eu estou falando disso aqui tudo? Porque olha só, nessas equações todas aqui, você não vai achar, você vai achar, na verdade, velocidade. Por que isso é importante para explicar o que o velho Olavo estava falando? Porque, olha só, se essas equações dependem da velocidade, como a força aqui embaixo depende, se essas equações dependem da velocidade, isso está um pouco estranho. Porque, olha só, se eu estou
Aqui tem uma carga Q. E essa carga Q está com uma velocidade V, desse jeito aqui. Se tem campo magnético, essa carga vai sofrer a ação do campo magnético porque vai ter força. Então ela vai ser desviada. Só que ela tem que ter velocidade também, né? E por isso que ela vai ser desviada. Ela também vai sentir o campo elétrico? Vai, mas calma lá. Agora imagina que eu começo a andar junto com essa carga. Se eu estou andando junto com essa carga, ela não tem velocidade para mim. Eu não vejo ela tendo velocidade. Se eu estou andando junto com ela, ela está parada. Ela está aqui, ó, sem velocidade nenhuma. Só que se ela não tem velocidade, ela não interage com o campo magnético, porque a interação depende aqui, ó, da velocidade v. Ou seja, dependendo de onde eu estou, se eu estou indo junto com a carga ou não, eu vou ver ela tendo uma força diferente. Só que isso não faz sentido, porque eu estar em movimento muda o que na carga? Não muda nada. Tipo, eu estar andando para um lado para o outro não devia mudar nada na carga. Eu não estou interagindo com ela. Por que isso está mudando? Por que nas equações isso daqui está mudando? Então, repara que nas equações de Maxwell, a velocidade, ela importa. Só que não deveria. Por quê? Porque, lembrando de Galileu e de Newton, eles falam que as leis físicas são as mesmas para qualquer referencial inercial. O que é o referencial inercial? É um referencial que está ou em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme. É o caso que a gente está lidando aqui, movimento retilíneo uniforme, velocidade. Então está inconsistente. Não só isso, como das equações de Maxwell, olha que da hora, para a gente concluir a beleza da coisa aqui. Das equações de Maxwell surge a luz. Por que surge a luz? Porque as equações de Maxwell estão falando para a gente que se você tem a variação de um campo elétrico, isso gera um campo magnético. Se você tem a variação do campo magnético, isso gera campo elétrico. O que acontece então? O que acontece é que se você tem um campo elétrico variando assim, você gera um campo magnético girando em torno dele, que vai gerar um campo elétrico, que gera um campo magnético, que gera um campo elétrico, que gera um campo magnético. E assim por diante. Isso aqui é um desenho mais tridimensional, tá meio ruim de ver, mas é como se um dos campos aqui estivesse saindo da página, só para a gente ter uma noçãozinha. Então é um gerando o outro. Isso é luz. Por isso que a luz ela não precisa de meio para se propagar, porque ela gera ela mesma. Então, as equações de Maxwell já previam isso, já tinham essa previsão. Mas é interessante a gente já entender que o que as equações de Maxwell estão falando para a gente aqui? Estão falando que a velocidade importa, só que não deveria importar. Não é que, na verdade, a velocidade importa. Aí que está o pulo do gato. O que o Einstein percebeu? O que o Einstein percebeu não é que essas equações estão incompletas, estão erradas por conta disso que eu falei. É que, na verdade, o modo como a gente interpreta as coisas está errado. Porque, olha só, o que a gente vê nessas equações de Maxwell é que elas não têm menção a referencial. Foi o que eu falei. Elas não mencionam um referencial. A velocidade da luz, quando você vai achar ela nas equações de Maxwell, ela é uma só. Ela é c. Ela vale 300 mil quilômetros por segundo. C. A gente vai chamar de c. Não muda nas equações de Maxwell se você estiver no vácuo, a não ser que você entre dentro dos materiais. Então, se não está mudando nas equações de Maxwell, o que o Einstein falou é o seguinte: Maxwell está certo e a velocidade da luz não muda. Vamos ver quais são as consequências disso. Ah, foi o Einstein que falou da cachola dele, por isso a gente assumiu? Não. Aí que entra o experimento de Michelson e Morley. O Michelson e o Morley, o que eles fizeram foi propor um experimento para testar, não para testar isso, porque o objetivo deles não era esse, mas eles acabaram testando isso. É o seguinte, no experimento deles, igual o Olavo falou ali, ele está olhando se a velocidade da luz muda conforme a Terra se movimenta. Porque nas equações de Maxwell não fala que ela vai mudar. E aí o que você faz? Você monta um experimento que você tem uma coisa desse tipo aqui. Ó. Você tem um emissor de luz, então você emite a luz aqui. Aqui tem um espelho, então um espelho que deixa passar um pouco da luz. Então, ele reflete parte da luz para cima,
e aqui tem outro espelho aqui em cima. Aí eu vou colocar cores diferentes aqui, só para a gente visualizar. Essa luz que atravessou vai bater em outro espelho aqui e vai voltar. E vai refletir aqui e descer cá para baixo. Essa luz que subiu, ela foi refletida, vai descer e vai vir para cá. O que esse experimento vai mostrar para a gente? O seguinte, se você estiver se movimentando para a direita, ou para cima, ou para algum lugar, o que se esperaria antes de Einstein? É que a velocidade da luz ia mudar, o que significa que essa luz aqui, ela vai chegar diferente aqui do que essa daqui chega. Quando elas chegam, antes, se não tivesse movimento, se tivesse tudo parado, o que ia acontecer? Elas iam chegar igualzinho, não ia mudar. Porque essas distâncias aqui eu estou falando que são as mesmas. Então, se tivesse tudo parado, você ia ter uma onda assim e a outra onda junto dela. O que ia acontecer quando a gente somasse essas ondas? Você ia ter uma onda mais intensa. É isso. Agora, se você estiver em movimento, elas vão chegar um pouco separadas. Por exemplo, vamos pegar um extremo aqui. Uma chega assim e a outra chega assim. Ou seja, uma está no máximo, a outra está no mínimo. Quando você somar, vai dar zero. Então, esse experimento ele é capaz de mostrar para a gente que se a gente está ou não em movimento, entre aspas. Isso se a luz mudasse a velocidade dela conforme a gente tem velocidade. Porque, para a gente entender, vamos pegar aquele exemplo do caminhão ou do ônibus. Quando você está dentro do ônibus, você joga uma bolinha para cima. Se o ônibus estiver em movimento retilíneo, uniforme, bonitinho, você não vai ver a bolinha indo para frente ou para trás. Você só vê a bolinha indo para cima e para baixo. Ela cai na sua mão. Ou seja, você vê a bolinha indo para cima, depois indo para baixo, caindo na sua mão. Por mais que o ônibus esteja em movimento. Uma pessoa fora do ônibus não vai ver a bolinha indo para cima e para baixo. Porque conforme o ônibus anda, o ônibus vai chegar indo para o lado, a bolinha, na visão do cara que está aqui fora, ela vai fazer uma coisa assim, ó. Porque o ônibus vai andando conforme a bolinha vai para cima e vai para baixo. Ou seja, esse outro referencial que está vendo o ônibus se mover, ele vê uma composição do movimento para cima, para baixo, com o movimento para frente. O que a gente está falando é que a gente está somando as velocidades da bolinha com a velocidade do ônibus com a que eu joguei para cima. A parada é que se a luz funcionasse assim, isso que eu expliquei aqui seria verdade. Que você veria isso daqui acontecendo. O que o Michelson e Morley mostrou é que, independentemente se você está em movimento ou não, isso não acontece. A luz sempre tem a mesma velocidade. Confirmando as equações de Maxwell e confirmando o que o Einstein falou. As consequências disso são muito estranhas. Porque o que é velocidade? Velocidade é distância pelo tempo. Se a velocidade é constante, se a velocidade permanece sempre constante, ou seja, a velocidade da luz, então a distância e o tempo vão ter que se mudar, vão ter que se alterar. Essa é a consequência. Por isso que a gente vê coisas estranhas como o tempo passando de forma diferente ou coisas do tipo.